Garden of Bambam provavelmente não é só o pior jogo de terror já feito, mas ele mostra um lado horrível da indústria de terror, mas não só dela, da indie também, que cada vez vem crescendo mais e mais, e enfim. Nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre Garden of Bambam e o porquê que eu acho que ele é o suprassumo de um grande perigo que os jogos indies têm a enfrentar pra frente. Principalmente os jogos indies nesse estilo de mascote. Sem muitas delongas a esse ponto, muito provavelmente você já conhece os famosos jogos de terror de mascote, que são jogos, na sua maioria indies, que ao invés de ter uma entidade ou demônio como perseguidor, você tem geralmente um boneco ou algo que tem ao menos aparência um pouco mais infantil e inocente, o que é feito geralmente para contradizer todo o mito do monstro de terror e te fazer ficar com medo. E essa fórmula mesmo tem diversos problemas, mas logo mais eu chego nisso. E toda essa trend gigantesca começou com o FNAF, que inaugurou ela, digamos assim. E pensando na época, essa fórmula era muito boa, na verdade, justamente por ser bem nova e trazer um novo frescor à forma de jogos de terror, que na época, definitivamente era algo. Mas FNAF justamente conseguiu essa fama por ser um jogo completamente bem estruturado e, sendo sincero, um jogo genuinamente bom, na verdade. Mas isso daí já vai ser um assunto para outro vídeo que eu já tô prometendo ter uns 6 meses se bobear. Mas enfim, com todo esse deslanche de jogos de terror de mascote, como vocês devem ter imaginado, isso foi uma forma que pegou bastante. Tanto é que hoje, mais de 8 anos desde o primeiro lançamento de FNAF, ainda assim tem muitos jogos assim sendo lançados. E com isso vieram diversos jogos que, na verdade, não vale nem a pena mencionar, porque vocês muito provavelmente já sabem quais são. E com toda essa saturação, obviamente que para cada jogo desse, minimamente decente, existiam outros 10 que são um lixo completo. E com o passar do tempo, essa fórmula foi dando uma aquietada de certa forma, até que em 2020, Poppy Playtime foi lançado, provando que o jogo poderia ser completamente feito para lucrar, e que esse gênero sequer precisaria de uma alma. Sendo perfeitamente o molde da fórmula, o jogo já iria bombar, e quem diria, do nada, um gênero que estava sendo substituído pela forma de terror estilo PlayStation 1, que em si já dá outro vídeo, mas tenho que parar de desviar do assunto aqui. Por mais que grande parte desses jogos em si só sejam medíocres e feitos para lucrar, e por mais que esses jogos sejam podres muitas das vezes, eles ao menos têm um certo degrau de qualidade, seja narrativa, mecânica ou gráfica mesmo, como Poppy Playtime. O jogo não precisa disso, porque em certo ponto, um pequeno jogo é lançado e esse jogo é Garden of Bambam. Pelo amor de Deus, eu não tô brincando quando eu falo isso, que eu genuinamente acho que isso foi o pior jogo que eu tive o desprazer de jogar. E o pior é que ele não é como algum jogo podre lançado no itch.io ou no Game Jolt. Dependendo até mas enfim. Porque todo o engajamento que esse jogo teve foi inimaginável, de verdade. Chega a ser absurdo um jogo tão genuinamente ruim ter todo esse spotlight, todo esse destaque. Claro que ele pode cair naquele vão de ser um jogo ruim, mas tão ruim que chega a algum ponto que ele fica bom, mas não é. Não é difícil ver essas pessoas tratando esse jogo como um jogo de verdade. E o problema disso tudo é justamente isso. Um jogo que, sendo sincero, mal dá pra falar que é um jogo. Isso porque ele é desprovido de qualquer alma ou qualidade e foi feito com simplesmente um motivo, o de vender. E caralho, ele realmente conseguiu. E esse jogo consegue ser o suprassumo de toda a fórmula de terror mascote. E pra entender tudo isso, basta só a gente olhar um pouco mais pro jogo que a gente vê todos os seus incontáveis problemas. O jogo parece que é todo feito rodando ao redor de momentos específicos, que entre eles existem tarefas a serem feitas que só são feitas não por um motivo lógico, mas às vezes só porque você tem que fazer. A mecânica, se é que dá pra chamar isso de mecânica do jogo, é você controlar um drone e ter que apertar alguns botões pra usar ele. Desde a primeira sala do jogo ele já mostra o quão ilógico às vezes essa mecânica pode ser. Você tendo que apertar 2 botões pra abrir uma porta, o que obviamente não faz sentido, sem contar que o controle do drone por muitas vezes vai ser horrível, no mínimo. E no mais, o jogo vai seguir na forma de chegar em uma sala, fazer um puzzle que é desnecessariamente grande e que muitas vezes só é assim pro jogo ficar mais longo e parecer mais cheio de conteúdo, entre aspas. E depois disso, você vai usar seu drone pra fazer alguma coisa e no final você vai pegar um card pra entrar em outra sala pra fazer um puzzle que é desnecessariamente grande. Depois disso, usar seu drone pra fazer alguma coisa. No final você entrar em um card pra pegar Eu até errei, mano. E no final você pegar um card pra entrar em uma sala e você já deve ter entendido como isso funciona, né? Isso vai seguir até o fim do jogo, onde vai aparecer um bicho desses que, sei lá que porra que é, mas ele vai te perseguir até você chegar no final do jogo, onde vai ter um cliffhanger incrível e, meu Deus, que genial. E essa fórmula já é horrível só falando, e ela tá sendo repetida pela
4ª vez no 4º jogo de Garden of Banban. E adivinhem, ela não para de vender. E até hoje esse jogo se mantém aí. E ele só mostra o quão literalmente fabricado um jogo desse pode ser. Porque literalmente, do tempo de lançamento entre os capítulos é de 2 meses. O que é um período extremamente curto para se fazer um jogo minimamente decente. FNAF mesmo, na outra mão, lançava um jogo a cada 6 meses. E olha que a gente tá falando de FNAF. E obviamente tudo isso foi feito com um único intuito, que é de fazer o jogo vender mais. E a internet deu tudo o que esse jogo precisava, que é palco. Por mais que uma parte significativa desse palco seja de um jogo ruim, isso não importa, porque de um dia pro outro Garden of Banban tava na boca de todo mundo, e isso inevitavelmente fez com que o jogo vendesse mais. E é aí que provavelmente vem a parte mais podre do jogo, que é as suas sequências, que são propositalmente e às vezes meticulosamente pensadas para serem longas, com salas maiores e muito mais puzzles ridiculamente grandes para você sequer conseguir reembolsar o jogo na Steam. E obviamente a qualidade desses jogos só vai piorando conforme os capítulos vão sendo lançados. E tudo isso por causa do palco que inúmeras pessoas dão a esse jogo. E uma parte que chega a ser extremamente engraçada é que o jogo de tão mal feito, mas tão mal feito, ele chega a rodar extremamente mal em inúmeros computadores, porque eles não fizeram uma otimização de modelo no jogo, que são por sua vez extremamente e desnecessariamente detalhados. E sabe um jogo que aconteceu literalmente a mesma coisa? Pois é, né? O problema disso é óbvio, tudo é um desrespeito enorme com os desenvolvedores indies, porque querendo ou não, ele vai acabar roubando, de certa forma, toda a atenção que poderia estar indo para um jogo bom de verdade, que foi feito com o coração. E ver só, isso me desanima muito, porque esse tipinho de jogo só vai cada vez mais influenciando e infectando a cena indie, que antes era um lugar onde jogos bons poderiam florescer, já que os AAA iam ficando cada vez mais e mais ruins com o tempo, e vocês já sabem essa história. Só que agora isso parece que tá virando. Os jogos ruins indies sempre existiram e obviamente não vão deixar de existir. O problema todo é o palco que um jogo genuinamente ruim e que só foi feito pra farmar tá recebendo. Isso não é só uma crítica ao jogo Garden of Banban porque ele é ruim ou feio. Jogos ruins ou feios podem existir, é claro, e por mais que o jogo seja assim, ele pode ter alma e acima de tudo pode ser um jogo feito com carinho ou até mesmo ter um significado por trás dele. E Garden of Banban obviamente não é o caso disso, porque eu tenho outro jogo que também não tem alma e que tem basicamente os mesmos problemas de Garden, que é o Poppy Playtime, que por mais que tivesse gráficos bons, uma história minimamente decente e bem feita, o resto do jogo é só outro jogo de terror mascote feito unicamente pra lucrar. A diferença desse pra Garden of Banban é que ele pelo menos se prestou a fazer um jogo medíocre, mas no fundo, esse jogo mesmo tem uma aura totalmente estranha dentro dele, e o fato que eles fizeram um puzzle de NFT e que tem um merchan vendendo desde o primeiro momento que o jogo foi publicado é obviamente no mínimo estranho. E esse também é um jogo que ganhou um palco enorme, e com tudo isso dá pra ver que cada vez mais e mais os jogos indies vêm ficando mais pretensiosos, entre aspas, nessa mentalidade de pegar dinheiro de crianças principalmente. E o bom é que isso pelo menos tá acontecendo em um único subgênero de terror, mas eu sinceramente acabo vendo que cada vez mais e mais essa prática vem crescendo e obviamente vem ficando mais popular nos jogos indies, o que é meio preocupante na verdade. Então porra, para de falar de Garden of Banban, pelo amor de Deus.